Meu genro me empurrou e gritou: "Você é um fardo pra gente." Mas na manhã seguinte implorou perdão. Eu me chamo Renato Augusto, tenho 61 anos e nunca imaginei que viveria o que vivi naquele sábado à tarde. Trabalhei a vida inteira como mecânico aqui no Triângulo Mineiro. Criei minha filha com dignidade, enterrei minha esposa há 3 anos e achei que merecia pelo menos respeito dentro da minha própria família. Mas naquele dia, tudo desmoronou. Eu estava na sala da casa da minha filha Luciana, em Uberlândia, onde moro desde que Dalva faleceu. A casa é simples, num bairro operário, com portão de ferro enferrujado e quintal de chão batido. Era final de tarde, aquele calor úmido típico de março, com nuvens pesadas ameaçando chuva. Dava para ouvir os vizinhos conversando na calçada, o som de uma moto passando, crianças brincando na rua. Eu estava sentado no sofá velho de tecido marrom, aquele que a gente comprou quando Luciana era pequena. Marcelo, meu genro, estava em pé na minha frente com o rosto vermelho, a veia do pescoço saltando e os olhos cheios de raiva. Seu Renato, o senhor precisa assinar esses papéis logo. Eu já expliquei 1000 vezes, esse terreno que o senhor tem lá perto de Araguari não vale nada. Mas eu conheço um cara que está disposto a comprar, a gente divide o dinheiro e resolve a vida. Marcelo tem 33 anos, cabelo raspado nas laterais, tatuagem no braço, sempre com aquela postura de quem quer parecer mais do que é. Ele trabalha de bico. Uma semana é ajudante de pedreiro, na outra faz entrega de gás, mas se apresenta como empreendedor. Vive prometendo grandes negócios que nunca saem do papel. Respirei fundo antes de responder. Marcelo, eu já disse que não vou vender. Aquele terreno era do meu pai, passou para mim e um dia vai ser da Luciana. Não é questão de dinheiro, é questão de história. Ele deu um soco na mesa de centro, fazendo a xícara de café tremer. História? O senhor está vivendo de história enquanto a gente rala aqui para pagar conta. Luciana trabalha que nem louca de caixa no mercado. Eu faço bico atrás de bico, e o senhor aí segurando um pedaço de mato que não serve para nada. Senti o peito apertar. Eu recebo minha aposentadoria, não é muito, mas ajudo com o que posso. Compro as coisas da casa, pago a conta de luz às vezes. Nunca fui peso para ninguém. Marcelo, eu ajudo aqui, faço minha parte. Ajudo? O senhor acha que 200 e poucos reais de aposentadoria ajuda? O senhor come, gasta água, luz, ocupa espaço e ainda fica teimoso com esse terreno que não vale nada. Foi quando Luciana entrou na sala. Minha filha, meu único tesouro nesse mundo. Ela tem 30 anos, cabelo castanho preso num rabo de cavalo, olheiras de cansaço, uniforme do mercado ainda no corpo. Ela trabalha 6 dias por semana, sai de casa às 6 da manhã e volta às 7 da noite. Marcelo, para com isso. Não grita com meu pai. Luciana, você sabe que eu tô certo. A gente precisa desse dinheiro. Seu pai tá sendo egoísta. Olhei para minha filha, esperando que ela dissesse algo que me defendesse, mas ela desviou o olhar, mordeu o lábio, ficou em silêncio. E foi nesse silêncio que eu entendi. Ela estava do lado dele. Pai, ela disse baixinho, sem me encarar. O Marcelo tem razão. A gente está apertado. Se você não quer vender agora, pelo menos pensa com carinho, tá? Senti uma facada no peito. Minha própria filha. Levantei do sofá devagar, sentindo o peso dos anos nas costas. Luciana, eu trabalhei 40 anos para vocês terem o que comer. Criei você sozinho depois que sua mãe adoeceu. Nunca neguei nada. E agora você fica calada enquanto ele me trata assim? Ela abaixou a cabeça. Marcelo deu um passo na minha direção. O senhor não entende nada, velho teimoso. E então aconteceu. Marcelo me empurrou, com força, no peito. Eu cambaleei para trás, bati nas costas na parede. Senti uma dor aguda no ombro. A xícara que eu segurava caiu no chão e se espatifou. O barulho ecoou pela casa e ele gritou alto na minha cara, perto o suficiente para eu sentir o bafo dele. Você é um fardo pra gente, não serve pra nada. O silêncio que veio depois foi pior que o grito. Dava para ouvir a respiração pesada dele, o vento batendo na janela, e do lado de fora, a voz de Dona Irene, a vizinha, que parou de varrer a calçada. Luciana ficou parada de braços cruzados olhando para o chão. Não disse nada. Não fez nada. Aquilo doeu mais que o empurrão. Olhei para ela, para o meu genro, para aquela casa que não era mais minha. Tá bom, eu disse, a voz tremendo, mas firme.
Eu vou embora. Pai, não precisa. Precisa, Luciana. Eu não fico onde não sou bem-vindo. Fui pro quartinho nos fundos que eu ocupava. Peguei uma sacola velha de pano e coloquei algumas roupas, minha carteira, os documentos e a foto da Dalva que eu guardava na cabeceira. Não levei mais nada. Não precisava. Quando passei pela sala de novo, Marcelo estava sentado no sofá mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Luciana estava na cozinha, de costas, lavando louça com as mãos tremendo. Abri a porta de ferro e saí. Lá fora, a rua estava cheia de gente. Dona Irene, o seu Valdir da esquina, a Jéssica que vende pastel na pracinha. Todos viram, todos ouviram. Senti a chuva começar a cair, grossa e fria, molhando o meu rosto. Não sei se era só chuva ou se tinha lágrima misturada. Comecei a andar, sem saber para onde. Só sabia que não podia voltar. Enquanto eu me afastava, ouvi a voz de Dona Irene gritando: Renato! Renato! Vem aqui! Mas eu não parei. Continuei andando debaixo da chuva, sentindo a dor no ombro, no peito, na alma. E me perguntei, como foi que cheguei até aqui? Como um homem que trabalhou a vida toda, que criou a filha com amor, que nunca fez mal a ninguém, acabou na rua, sozinho, humilhado, chamado de fardo. A chuva caía mais forte agora, encharcando minha roupa, mas eu não ligava. Andei até a praça da igreja matriz, sentei num banco debaixo de uma árvore e fiquei ali, olhando para o céu escuro, pedindo para Dalva, lá de cima, me dar força. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei e vi a silhueta de alguém com um guarda-chuva. Renato, disse a voz conhecida, vem comigo. Você não vai ficar aqui na chuva. Era Genésio, meu amigo de infância, advogado aposentado, homem de fé e de palavra. E naquele momento, sem eu saber, começava a virada da minha história. Mas isso eu só ia descobrir na manhã seguinte. Se você está gostando dessa história, deixe nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. A história de Renato está só começando. Genésio me levou para a casa dele, uma casa antiga de esquina com varanda de azulejos e portão verde. Conheço aquele lugar desde criança. A gente estudou junto, jogou bola descalço na terra, cresceu dividindo sonhos. Ele virou advogado, eu virei mecânico, mas a amizade nunca mudou. Entrei encharcado, pingando água no chão. Dona Marlene, esposa dele, veio correndo com toalha e uma roupa seca. Renato. Meu Deus, o que aconteceu? Não consegui responder. A voz não saía. Genésio me levou até o sofá da sala, me deu uma xícara de café quente e ficou ali, esperando. Ele sempre foi assim. Homem de paciência. Sabia quando falar e quando calar. Tomei um gole do café. Estava doce demais, do jeito que a Dalva fazia. Senti um nó na garganta. Ele me empurrou, Genésio. Meu genro me empurrou e disse que eu sou um fardo. Genésio apertou os lábios, balançou a cabeça devagar, mas não disse nada. Esperou eu continuar. E a Luciana, minha filha, ficou calada. Não fez nada. É como se ela concordasse com ele. Senti o peito apertar de novo. Aquela dor que não era física, era pior. Eu trabalhei a vida inteira, Genésio. 40 anos quebrando a cara em oficina, voltando para casa com as mãos sujas de graxa, tudo para dar dignidade para ela. E agora eu sou um fardo. Genésio pousou a mão no meu ombro. Renato, você não é fardo para ninguém. Esse menino tá errado e sua filha tá cega. Mas isso vai passar. Não sei se passa não, Genésio. A Luciana mudou. Desde que casou com ele, mudou. Parece que esqueceu quem eu sou. Dona Marlene trouxe um prato com pão de queijo quentinho e uma caneca de leite. Ela me olhou com aquele jeito de mãe que todo mundo queria ter. Come, Renato. E você fica aqui hoje. Amanhã a gente pensa no que fazer. Comi devagar, mais por respeito do que por fome. A casa estava silenciosa, só o barulho da chuva batendo no telhado. Fiquei ali, perdido nos pensamentos, me perguntando onde foi que eu errei. Será que fui um pai ruim? Será que cobrei de mais ou de menos? Será que a Dalva, se estivesse viva, saberia consertar isso? Genésio sentou do meu lado de novo. Renato, me fala uma coisa. Esse terreno que você tem lá perto de Araguari, você sabe se tem alguma coisa acontecendo por lá? Olhei para ele sem entender. Acontecendo como? Desenvolvimento, obra pública, essas coisas. Não sei não. Faz tempo que não vou lá.
É só um pedaço de terra. Tem um pasto velho, umas árvores. Meu pai deixou para mim, mas nunca fiz nada com aquilo. Genésio ficou pensativo, coçou o queixo. É que eu ouvi uns rumores na prefeitura semana passada. Falaram de uma rodovia nova que vai cortar aquela região. Se for verdade, pode ter desapropriação. Não entendi muito bem o que ele estava dizendo. Só balancei a cabeça. Amanhã eu dou uma olhada nos seus documentos, tá bom? Vê se tá tudo certo. Concordei, mas não dei muita importância. Naquele momento, o terreno era o menor dos meus problemas. A noite foi longa. Deitei no quarto de hóspedes numa cama com um lençol cheirando a alfazema, mas não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, ouvindo a chuva, repassando tudo na cabeça. O empurrão, o grito, o silêncio da Luciana. E quanto mais eu pensava, mais eu me sentia pequeno, insignificante, um velho inútil que ninguém queria por perto. Será que ele tinha razão? Será que eu realmente era um peso? Fechei os olhos e tentei rezar, mas as palavras não vinham. Só vinha a angústia. Dalva sempre dizia que Deus nunca abandona ninguém, que até nos momentos mais escuros Ele está ali preparando algo melhor. Mas naquela noite eu não conseguia sentir nada, só o vazio. De madrugada, a chuva parou. O silêncio ficou ainda mais pesado. Levantei, fui até a janela e olhei para a rua molhada iluminada pelos postes. Tudo tão quieto, tão triste. Foi quando ouvi uma batida na porta da frente. Batidas fortes, insistentes. Genésio levantou, acendeu a luz da sala, foi até a porta e abriu. E lá estava ele, Marcelo, de joelhos na soleira da porta, com o rosto pálido, os olhos arregalados, a voz tremendo. Seu Renato, por favor. Eu preciso falar com o senhor. Eu errei muito. Genésio olhou para mim, surpreso. Eu levantei devagar, ainda sem acreditar no que estava vendo. Marcelo, o mesmo que me empurrou, que me chamou de fardo, estava ali, de joelhos, implorando. Seu Renato, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Aquilo era estranho, muito estranho. Não fazia nem 12 horas que ele tinha me humilhado, e agora estava ali, desesperado. Algo não batia. Genésio cruzou os braços e olhou para ele com desconfiança. Que história é essa, rapaz? O que você quer? Marcelo engoliu seco, as mãos tremendo. Eu só quero pedir perdão pro seu Renato. Eu fui um idiota. Eu estava nervoso. Eu não devia ter feito aquilo. Fiquei ali parado, olhando para ele, tentando entender. A voz dele era de desespero, mas tinha algo nos olhos dele. Algo que não era arrependimento de verdade. Era medo. Mas medo de quê? Genésio percebeu também. Ele é advogado há 30 anos, sabe ler, gente. Renato, você não precisa falar com ele agora. Vai descansar. Mas eu não consegui me mexer. Fiquei ali, olhando para o meu genro de joelhos, e uma pergunta martelou na minha cabeça. O que mudou entre ontem e hoje? O que ele descobriu? Marcelo levantou os olhos para mim, e pela primeira vez eu vi o que era. Ele não estava pedindo perdão por remorso. Ele estava pedindo perdão porque precisava de mim. E isso mudava tudo. Genésio fechou a porta na cara de Marcelo, mas o barulho das batidas continuou. Ele insistia, gritava do lado de fora. Seu Renato, por favor, eu sei que o senhor está aí. Me dá uma chance. Dona Marlene desceu as escadas de roupão, assustada. O que está acontecendo? Volta para o quarto, Marlene. Isso aqui eu resolvo. Mas ela não voltou. Ficou ali, com a mão no peito, olhando para mim com preocupação. Eu respirei fundo e falei, Genésio, deixa eu falar com ele. Renato, você não tem obrigação nenhuma de... Eu sei, mas eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. Genésio hesitou, mas acabou abrindo a porta. Marcelo entrou tropeçando, com a roupa molhada, o cabelo grudado na testa. Ele olhou para mim com aquela cara de cachorro abandonado, mas eu não senti pena. Senti raiva. Fala, eu disse, seco. Ele juntou as mãos como se fosse rezar. Seu Renato, eu errei. Eu errei feio. Eu estava nervoso com as contas, com a pressão, e acabei descontando no senhor. Mas eu não pensei no que estava fazendo. O senhor é meu sogro, é o pai da Luciana, e eu desrespeitei o senhor. As palavras saíam certinhas demais, ensaiadas. E a Luciana? Ela tá sabendo que você veio aqui? Ele engoliu seco. Tá. Ela tá em casa, chorando. Ela se arrependeu também. Ela quer que o senhor volte. Duvidei. Se a Luciana realmente quisesse,
ela estaria aqui comigo. Marcelo, você me empurrou. Me chamou de fardo, na frente dos vizinhos. E minha filha ficou calada. Isso não se conserta com um pedido de perdão de madrugada. Ele baixou a cabeça. Eu sei, seu Renato, mas eu tô pedindo uma chance. Só uma. Volta pra casa, a gente conversa direito, e eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Genésio deu um passo à frente. Marcelo, o Renato vai ficar aqui. Amanhã a gente conversa com calma, com todo mundo presente. Agora você volta pra casa. Marcelo olhou pra mim, desesperado. Seu Renato, por favor, vá embora, Marcelo. Ele ficou parado por alguns segundos, respirando pesado. Depois, sem dizer mais nada, virou as costas e saiu. Genésio fechou a porta e trancou. Esse menino tá escondendo alguma coisa. Eu sei, respondi, mas não sei o quê. Voltei pro quarto, mas o sono não veio. Fiquei ali, deitado, pensando em tudo. No empurrão, no pedido de perdão, no desespero do Marcelo. Algo tinha mudado. E eu precisava descobrir o quê. De manhã cedo, Genésio me chamou pro escritório dele. Era um cômodo pequeno nos fundos da casa, cheio de livros, papéis, uma mesa de madeira velha e uma cadeira rangendo. Senta aqui, Renato. Eu quero ver esses documentos do seu terreno. Abri a sacola que eu trouxe e peguei a pasta velha de plástico onde guardava os papéis. Escritura, certidão, uns recibos antigos de IPTU. Genésio colocou os óculos e começou a ler, devagar, virando as folhas com cuidado. E, de repente, ele parou. Ficou parado olhando para uma folha sem piscar. Renato, o que foi? Ele tirou os óculos, esfregou os olhos e olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto. Renato, você sabe o que é desapropriação? Mais ou menos. É quando o governo pega o terreno da gente, né? Isso. E paga uma indenização. Mas não é qualquer indenização. Dependendo do tamanho do terreno e da localização, pode ser muito dinheiro. Senti o coração acelerar. E o meu terreno? Genésio colocou o papel na minha frente. Era um documento oficial, com carimbo da Prefeitura de Araguari, datado de 3 meses atrás. Seu terreno está na rota da nova rodovia, que vai ligar Uberlândia a Araguari. Eles já iniciaram o processo de desapropriação. E segundo esse documento, a indenização é de R$ 2.400.000. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. 2 milhões? Isso. E esse documento foi enviado para o seu endereço antigo, antes de você ir morar com a Luciana. Provavelmente está lá guardado sem você saber. A ficha caiu. Marcelo sabia. De alguma forma ele tinha descoberto, e por isso ele estava desesperado. Por isso o pedido de perdão. Por isso a insistência. Ele precisava de mim vivo, bem, e do lado dele, porque sem mim ele não tinha acesso a nada. Genésio cruzou os braços. Renato, você precisa regularizar isso urgente e precisa proteger esse patrimônio, porque se o Marcelo colocar a mão nesses papéis, ele vai tentar de tudo. Senti uma mistura de raiva, alívio e medo. Raiva do Marcelo. Alívio por ter descoberto a verdade. Medo do que poderia acontecer agora. Genésio, o que eu faço? Ele pousou a mão no meu ombro. Você vai lutar, Renato. Vai proteger o que é seu. E vai provar para todo mundo que você não é fardo. Você é um homem de valor. Olhei para aquele documento, para aqueles números, e pela primeira vez desde ontem, senti algo diferente. Não era só raiva, não era só dor, era força. Passei o resto da manhã no escritório de Genésio, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Ele explicou cada detalhe do processo de desapropriação, mostrou documentos, mapas, falou de prazos e procedimentos. Minha cabeça girava. R$ 2.400.000. Era um dinheiro que eu nunca imaginei ter. Um dinheiro que mudaria minha vida. E a vida da Luciana também, se ela quisesse. Mas a pergunta que não saía da minha mente era como o Marcelo descobriu. Genésio, esse documento foi enviado para o meu endereço antigo, mas eu nunca recebi. Como o Marcelo ficou sabendo? Genésio coçou o queixo, pensativo. Ele deve ter ido atrás. Provavelmente tem algum conhecido na prefeitura ou pagou alguém para vasculhar. Gente assim sempre acha um jeito. E agora? O que ele pode fazer? Se ele tiver acesso aos seus documentos originais, ele pode tentar falsificar uma procuração, forjar sua assinatura, inventar que você deu autorização. Por isso você precisa agir rápido. Senti um frio na espinha.
O Marcelo era capaz disso? Renato, hoje mesmo a gente vai na prefeitura de Araguari, regulariza tudo e você nomeia alguém de confiança como seu procurador. Pode ser eu, pode ser outra pessoa, mas você precisa blindar esse patrimônio. Concordei. Não tinha outra escolha. Saímos da casa do Genésio por volta das 10 da manhã. O sol já estava forte, o céu limpo depois da chuva da noite anterior. A cidade estava movimentada, gente indo e vindo, o cheiro de pão saindo da padaria da esquina. Mas eu mal prestava atenção. Minha cabeça estava longe. Fomos até a prefeitura de Araguari de carro. Uma viagem de uns 40 minutos. No caminho, Genésio me contou histórias de outras pessoas que perderam tudo por falta de atenção, por confiar em gente errada. Renato, eu já vi filho roubar de pai, irmão roubar de irmão. Dinheiro muda as pessoas, traz o pior de cada um. Eu nunca imaginei que o Marcelo fosse capaz disso. E sua filha, você acha que ela sabe? Fiquei calado, não sabia responder. Queria acreditar que não, que a Luciana era inocente, manipulada. Mas a verdade é que ela ficou em silêncio quando ele me empurrou. Ela não me defendeu. Será que ela também estava de olho no dinheiro? A prefeitura de Araguari era um prédio antigo, com paredes descascadas e um jardim mal cuidado na frente. Entramos e fomos direto ao setor de desapropriações. A atendente, uma moça nova de óculos, nos recebeu com um sorriso cansado. Pois não. Bom dia. Eu sou Renato Augusto, proprietário de um terreno que está em processo de desapropriação. Vim regularizar a documentação. Ela digitou meu nome no computador, franziu a testa. Ah, sim. Senhor Renato Augusto, tá aqui. O processo foi aberto faz 3 meses. A notificação foi enviada para o endereço cadastrado. Eu não recebi. Mudei de endereço. Entendo. Mas o prazo de resposta já passou. O senhor precisa regularizar isso urgente, senão pode perder o direito à indenização. Genésio se adiantou. Nós viemos exatamente para isso. O senhor Renato quer nomear um procurador e garantir que todos os trâmites sejam feitos corretamente. A moça abriu uma gaveta, pegou alguns formulários. Então preenche isso aqui e traz a documentação completa. Escritura, RG, CPF, comprovante de residência atualizado. Começamos a preencher ali mesmo. Genésio me ajudava e explicava cada campo. Demorou quase 2 horas. Quando terminamos, a moça conferiu tudo e carimbou. Pronto. Agora está regularizado. O senhor vai receber a indenização em até 90 dias, assim que a obra for aprovada oficialmente. 90 dias. 3 meses. Parecia uma eternidade. Saímos da prefeitura e fomos até um cartório para registrar a procuração em nome do Genésio. Assim, mesmo que o Marcelo tentasse alguma coisa, não ia conseguir. Pronto, Renato. Agora você está protegido. Respirei aliviado. Mas ainda tinha um problema. Genésio. E a Luciana? Eu preciso conversar com ela. Precisa, mas com calma. E de preferência na presença de testemunhas. Não dá para confiar no Marcelo. Concordei. Mas uma parte de mim ainda queria acreditar que minha filha era diferente. Que ela tinha sido enganada, manipulada, que no fundo ela ainda me amava. Voltamos para Uberlândia no início da tarde. O celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Pai? Era a Luciana. A voz dela estava trêmula, chorosa. Luciana. Pai, onde o senhor está? O Marcelo está desesperado. Ele disse que foi na casa do Genésio que tentou pedir perdão, mas o senhor não quis ouvir. Luciana, o Marcelo me empurrou, me chamou de fardo, e você ficou calada. Ela começou a chorar. Eu sei, pai. Eu sei. Eu errei. Eu devia ter te defendido, mas eu estava com medo. O Marcelo, ele anda muito nervoso, muito agressivo. Eu não sabia o que fazer. Senti o coração apertar. Será que era verdade? Será que ela também era vítima? Luciana, vem aqui na casa do Genésio. A gente precisa conversar, só nós dois. Eu vou agora. E o Marcelo? Ele saiu. Não sei onde ele tá. Desliguei e olhei para o Genésio. Ela vem para cá. Ótimo. Vamos resolver isso de uma vez. Mas no fundo eu sabia que não ia ser tão simples. Porque o Marcelo ia descobrir que eu tinha regularizado tudo. E quando isso acontecesse, ele ia explodir. E eu precisava estar preparado. Luciana chegou 1 hora depois. Ela desceu de um Uber na frente da casa do Genésio, olhou para os lados como se estivesse fugindo de alguém e tocou a campainha. Dona Marlene abriu a porta.
Oi, Luciana. Entra, minha filha. Ela entrou devagar, com os olhos vermelhos de tanto chorar, a bolsa apertada contra o peito. Quando me viu sentado na sala, parou. Pai, não consegui falar. Só olhei para ela. Minha menina. A menina que eu embalei no colo, que ensinei a andar, que levei para a escola de bicicleta. Agora uma mulher de 30 anos, cansada, assustada, perdida. Ela se aproximou devagar e sentou no sofá na minha frente. Genésio e Dona Marlene ficaram ali, de pé, como testemunhas. Pai, eu não sei nem por onde começar. Começa pelo começo, Luciana. Pelo momento que você ficou calada enquanto ele me empurrou. Ela baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Eu sei que eu errei. Eu sei. Mas eu estava com medo, pai. O Marcelo, ele não é mais o mesmo. Ele mudou. Tá sempre nervoso, sempre brigando, sempre falando de dinheiro. E quando ele fica assim, eu não sei o que fazer. Ele te bate? Ela hesitou. Não, não chega a isso. Mas ele grita, quebra as coisas. E eu tenho medo que piore. Senti a raiva crescer dentro de mim. Raiva do Marcelo. Raiva de mim mesmo por não ter percebido antes. Luciana, por que você não me contou? Porque eu tinha vergonha, pai. Vergonha de admitir que eu casei com a pessoa errada. Vergonha de dizer que eu tô infeliz. E também porque o Marcelo falava que o senhor era parte do problema. Parte do problema? Como assim? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Ele dizia que o senhor estava segurando a gente, que aquele terreno era a salvação da gente, e que o senhor era egoísta por não vender. Ele encheu minha cabeça com isso, pai. E eu acabei acreditando. Genésio se aproximou. Luciana, o Marcelo sabe do processo de desapropriação? Sabe da indenização? Ela arregalou os olhos. Indenização? Que indenização? Olhei para ela, tentando ler a verdade no rosto dela. Ela parecia genuinamente surpresa. O terreno que eu tenho em Araguari vai ser desapropriado para a construção de uma rodovia. A indenização é de mais de 2 milhões de reais. Ela ficou branca. Levou a mão à boca. 2 milhões? Sim. E o Marcelo descobriu. Foi por isso que ele veio aqui de madrugada pedindo perdão. Não foi remorso, Luciana. Foi interesse. Ela começou a tremer. Pai, eu juro que eu não sabia. Eu juro. Você acredita nela? Genésio perguntou baixinho. Olhei nos olhos da minha filha e vi a mesma menina de anos atrás. Assustada, confusa, mas honesta. Eu acredito. Luciana se jogou nos meus braços chorando. Pai, me perdoa. Me perdoa por ter ficado calada. Me perdoa por não ter te defendido. Eu fui fraca. Eu fui covarde. Segurei ela com força, sentindo as lágrimas dela molharem minha camisa. Eu te perdoo, filha. Mas agora você precisa decidir. Ou você fica do meu lado, ou você fica do lado dele. Não dá para ficar em cima do muro. Ela se afastou. Limpou o rosto. Eu fico do seu lado, pai. Sempre. Eu vou terminar com ele. Eu vou sair de casa. Eu não aguento mais. Genésio cruzou os braços. Luciana, se você vai fazer isso, precisa ser esperta. O Marcelo não vai aceitar de boa. Ele vai tentar impedir, vai tentar te manipular. Eu sei, mas eu preciso fazer isso. Não dá mais. Dona Marlene veio até ela, pousou a mão no ombro dela. Você pode ficar aqui com a gente, minha filha, até se organizar. Luciana olhou para ela, grata. Obrigada, Dona Marlene. Ficamos ali conversando, planejando os próximos passos. Luciana ia voltar para casa, pegar as coisas dela e sair antes que o Marcelo voltasse. Genésio ia acompanhá-la junto com mais 2 testemunhas, para garantir que nada de ruim acontecesse. Mas no fundo, eu sabia que o Marcelo não ia deixar barato, ele tinha descoberto o dinheiro. E homens desesperados são capazes de qualquer coisa, e eu precisava estar preparado para o que viria a seguir. Fomos até a casa da Luciana no final da tarde. Eu, Genésio, Dona Marlene e o seu Valdir, vizinho de confiança que se ofereceu para ajudar. 4 testemunhas. Genésio insistiu que era necessário caso o Marcelo tentasse alguma coisa. A casa estava vazia quando chegamos. O portão de ferro rangeu quando Luciana abriu. Ela entrou devagar, olhando para os lados, como se esperasse uma emboscada. Ele não está aqui, ela disse, aliviada. Então vamos rápido, Genésio falou. Pega só o essencial. Roupa, documentos, objetos pessoais. O resto a gente vê depois.
Luciana foi para o quarto e eu fiquei na sala. Olhei ao redor. Aquela casa onde eu tinha morado nos últimos anos. O sofá velho, a mesa de centro rachada, as marcas na parede onde a Dalva tinha pendurado um quadro de Jesus. Senti um aperto no peito. Não era saudade, era tristeza. Tristeza por tudo que tinha acontecido ali, pelo que eu tinha perdido. Pela humilhação, Dona Marlene tocou meu braço. Tá tudo bem, Renato. Você vai se recuperar. Forcei um sorriso. Luciana saiu do quarto com 2 sacolas grandes, os olhos ainda inchados. Pronto, pai. Vamos embora. Mas quando estávamos saindo, ouvimos o barulho de um carro freando bruscamente na rua. Marcelo. Ele desceu da moto velha que usava para os bicos, tirou o capacete e, quando viu a gente ali, o rosto dele ficou vermelho. O que vocês estão fazendo aqui? Genésio deu um passo à frente. A Luciana tá pegando as coisas dela. E você não vai impedir. Marcelo olhou para Luciana, depois para mim, depois de novo para ela. Luciana, você vai embora? É isso? Ela respirou fundo, firme. Sim, Marcelo, eu vou. Não dá mais. Você me enganou. Você usou meu pai. E eu não aceito isso. Ele deu uma risada amarga. Enganei. Usei. Luciana, eu tô tentando salvar a gente. O seu pai é um velho teimoso que não quer o bem da própria família. Não fala assim do meu pai. Marcelo deu um passo na direção dela, mas seu Valdir e Genésio se colocaram na frente. Você não vai chegar perto dela. Genésio disse firme. Marcelo apontou o dedo para mim. Isso é culpa sua, velho. Você tá virando minha mulher contra mim. Você tá destruindo meu casamento. Eu não tô destruindo nada, Marcelo. Você fez isso sozinho quando me empurrou e me chamou de fardo. Ele cerrou os punhos, os olhos cheios de raiva. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não descobri? Eu sei do dinheiro, seu Renato. Eu sei da desapropriação. 2 milhões. E você quer ficar com tudo só para você. Luciana arregalou os olhos. Então é verdade? Você sabia do dinheiro esse tempo todo? Marcelo se virou para ela. Claro que eu sabia. Por isso eu estava tentando convencer ele a vender. Porque eu queria garantir nosso futuro, Luciana. Mas ele é egoísta. Ele não liga para você. Mentira, Luciana gritou. Você não estava pensando em mim. Você estava pensando em você, no seu bolso. Marcelo deu um soco no portão, fazendo um barulho alto. Os vizinhos começaram a aparecer nas janelas. Você vai se arrepender, Luciana, você vai ver. Sem mim você não é nada. Genésio deu um passo à frente. Marcelo, se você continuar ameaçando, eu vou chamar a polícia. E você sabe que já tem um BO por agressão contra o Renato. Marcelo ficou pálido. BO? Que BO? Ontem, depois que você empurrou o Renato, Dona Irene e outros vizinhos prestaram depoimento. Tá tudo registrado. Marcelo olhou ao redor, viu as pessoas nas janelas, percebeu que estava cercado. Ele respirou fundo, tentou se controlar. Tá bom, tá bom. Vocês vão embora? Então vão. Mas eu vou atrás do que é meu. Eu vou atrás da minha parte. Você não tem parte nenhuma, eu disse firme. Esse terreno é meu, a indenização é minha, e você não vai ver um centavo. Marcelo me olhou com tanto ódio que senti um calafrio. A gente vai ver, seu Renato. A gente vai ver. Saímos dali rápido, antes que a situação piorasse. Luciana chorava no banco de trás do carro. Dona Marlene segurava a mão dela. Genésio dirigia em silêncio, tenso. Esse menino é perigoso, Renato. Ele não vai desistir fácil. Eu sabia. Mas agora não tinha volta. A guerra tinha começado. Nos dias seguintes, a casa do Genésio virou meu refúgio. E da Luciana também. Dona Marlene preparou o quarto de hóspedes para ela e, aos poucos, minha filha começou a se recuperar. Ainda chorava de noite, ainda tinha medo, mas aos poucos a força voltava. Eu também estava me reerguendo. Não era fácil. A dor da humilhação ainda doía, mas agora eu tinha um propósito: proteger meu patrimônio, proteger minha filha e provar que eu não era um fardo. Genésio cuidava de toda a parte legal. Ele entrou em contato com a prefeitura de Araguari, acompanhou cada etapa do processo, garantiu que tudo estava nos conformes. Renato, em uns 60 dias, a indenização cai na sua conta. E aí, você decide o que fazer com o dinheiro. Eu já sabia o que fazer. Parte ia para Luciana, para ela recomeçar a vida. Parte ia para a comunidade. Tinha muita gente precisando. E o resto
Eu ia guardar, para viver com dignidade, sem depender de ninguém. Mas enquanto isso, coisas estranhas começaram a acontecer. No terceiro dia, eu estava sentado na varanda da casa do Genésio tomando um café, quando Dona Irene, a vizinha, apareceu. Seu Renato, que bom te ver. Dona Irene, como vai? Ela sentou do meu lado, ajeitando o vestido florido. Eu vim aqui porque preciso te contar uma coisa. Sobre o Marcelo. Meu coração acelerou. O que foi? Ontem ele foi lá na sua antiga casa. Estava revirando tudo, procurando alguma coisa. Eu perguntei o que ele estava fazendo e ele disse que estava procurando uns documentos seus. Falou que você tinha deixado lá. Genésio apareceu na porta ouvindo. Documentos? Que documentos? Eu não sei. Mas ele estava nervoso, muito nervoso. E quando não achou, saiu batendo a porta. Olhei para o Genésio. Ele está procurando a escritura. Ele quer forjar alguma coisa. Mas você tem a escritura original, não tem? Tenho. Está guardada aqui. Dona Irene suspirou. Esse menino não presta, seu Renato. A gente viu o que ele fez com o senhor. E pode ter certeza que todo mundo está do seu lado. Aquilo me aqueceu o coração. Saber que tinha gente me apoiando. Gente que acreditava em mim. Obrigado, Dona Irene. De coração. Ela se levantou, deu um tapinha no meu ombro. Deus está com o senhor, viu? Deus não abandona quem é de bem. Depois que ela saiu, fiquei pensando naquelas palavras. Deus está com o senhor. Será? Fazia tempo que eu não sentia a presença de Deus. Desde que a Dalva morreu, minha fé tinha ficado abalada. Eu rezava, mas era automático. Não tinha mais aquela conexão, mas nos últimos dias, coisas estavam acontecendo. Pequenas coisas. Encontros. Ajudas inesperadas. O Genésio aparecendo na hora certa. Dona Irene prestando atenção no Marcelo. A Luciana abrindo os olhos. Será que não era coincidência? Naquela noite fui até o quartinho onde eu dormia. Abri a gaveta da cabeceira e peguei a Bíblia velha que a Dalva me deu anos atrás. Ela tinha o costume de marcar os versículos que mais gostava. Abri numa página aleatória e meus olhos caíram num versículo sublinhado por ela. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11, senti as lágrimas virem. A letra dela, a marca dela, era como se ela estivesse ali, falando comigo. Dalva, eu tô perdido. Eu não sei se vou conseguir. Mas então, uma paz estranha tomou conta de mim. Uma paz que eu não sentia faz tempo. E eu soube. Eu soube que não estava sozinho. Na manhã seguinte fui até a igreja matriz. Fazia meses que eu não ia. A última vez foi no enterro da Dalva. A igreja estava vazia, silenciosa, cheirando a vela e incenso. Sentei num banco lá atrás e fechei os olhos. Senhor, eu não sei muito o que falar. Faz tempo que eu não converso direito com o Senhor. Mas eu preciso de força. Eu preciso de sabedoria. Eu tô lutando contra gente que não tem caráter, que quer me destruir. E eu não quero me vingar. Eu só quero justiça. Eu só quero viver com dignidade. Fiquei ali, em silêncio, ouvindo o barulho distante da rua. E então senti uma mão no meu ombro. Abri os olhos, assustado. Era Padre Antônio, o vigário da paróquia. Um homem de 60 e poucos anos, cabelo branco, sorriso sereno. Renato, meu filho, faz tempo que não te vejo por aqui. Pois é, padre, faz tempo. Ele sentou do meu lado. Ouvi falar do que aconteceu. A cidade é pequena, as notícias correm. Baixei a cabeça. Padre, não foi fácil. Imagino. Mas você está fazendo a coisa certa. Está lutando com dignidade. Isso é o que importa. Mas às vezes eu me pergunto, será que vale a pena? Será que eu não devia só deixar para lá e esquecer tudo? Ele balançou a cabeça. Não, Renato. Deixar para lá não é perdoar. É desistir. E Deus não quer que você desista. Ele quer que você lute, mas lute do jeito certo. Com verdade. Com justiça, com amor. Com amor? Depois do que fizeram comigo? Sim. Porque amor não é aceitar tudo. Amor é querer o bem do outro. E às vezes, o bem do outro é ele encarar as consequências dos próprios atos. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Padre Antônio se levantou, deu uma bênção sobre mim. Vai em paz, Renato. Deus está com você. Saí da igreja mais leve, mais confiante, e soube que não importa o que viesse,
Eu ia enfrentar, com fé, com dignidade e com a certeza de que eu não estava sozinho. 2 semanas depois, Genésio me chamou no escritório dele com uma cara preocupada. Renato, senta aqui. Tenho uma notícia ruim. Meu coração disparou. O que foi? Ele colocou uns papéis na mesa. O Marcelo tentou entrar com um processo contra você. Ele alega que tinha um acordo verbal com você sobre a venda do terreno e que você está descumprindo. Senti a raiva subir. Acordo verbal? Isso é mentira. Eu sei. Mas ele conseguiu um advogado vagabundo que topou entrar com isso. E o pior, ele apresentou um documento falso, uma suposta procuração sua, autorizando ele a negociar o terreno. Mas eu nunca assinei isso. Eu sei, é uma falsificação grosseira, mas a gente precisa provar isso em juízo. Luciana, que tinha ouvido a conversa da sala, entrou no escritório. Pai, ele é capaz de tudo. Eu avisei. Genésio continuou. A boa notícia é que a gente já tem a perícia grafotécnica encomendada. Em 3 dias eles vão confirmar que a assinatura é falsa, e aí o Marcelo vai responder criminalmente por falsificação de documento. E até lá, a gente espera. E torce para ele não tentar mais nada. Mas ele tentou. Na noite seguinte, seu Valdir me ligou aflito. Seu Renato, o Marcelo tá aqui na rua bêbado gritando que você roubou ele. Tá fazendo escândalo. Tô indo pra aí. Genésio não deixou eu ir sozinho. Fomos juntos, eu, ele e mais 2 amigos da igreja. Quando chegamos na rua onde eu morava antes, tinha um monte de gente na calçada. E lá estava o Marcelo cambaleando, com uma garrafa na mão, gritando. Aquele velho me roubou. Ele prometeu dividir o dinheiro comigo. E agora tá me dando um calote. Dona Irene estava na porta, de braços cruzados. Vai embora, Marcelo, ninguém acredita em você. Outros vizinhos concordaram. É isso mesmo, o seu Renato é homem de bem. Você que é o vagabundo. Marcelo me viu chegando e apontou para mim. Aí tá o ladrão. Genésio ficou na minha frente. Marcelo, você tá bêbado. Vai para casa antes que eu chame a polícia. Polícia? Pode chamar. Eu quero que todo mundo saiba a verdade. Esse velho aí é um mentiroso. Foi quando Dona Irene avançou nele. Mentiroso é você, moleque sem vergonha. A gente viu você empurrar ele. A gente ouviu você chamar ele de fardo. E agora vem aqui inventar mentira? O povo começou a vaiar o Marcelo. Ele olhou ao redor, percebendo que tinha perdido. Vocês vão ver, vocês vão ver. Ele jogou a garrafa no chão, quebrou e saiu cambaleando. Genésio colocou a mão no meu ombro. Ele tá desesperado. Sabe que perdeu. E gente desesperada é perigosa. Voltamos para casa. Luciana estava me esperando, preocupada. Pai, eu tenho medo que ele faça alguma coisa, que ele tente te machucar. Calma, filha, Deus está no controle. Mas eu também estava com medo. 3 dias depois, saiu o laudo da perícia. Confirmado, a assinatura era falsa. Genésio entrou com uma queixa-crime contra o Marcelo. Falsificação de documento público, tentativa de estelionato. O advogado dele desistiu do caso na mesma hora. E o Marcelo sumiu. Ele fugiu, Renato, Genésio disse. Deve ter ido para alguma cidade vizinha. Mas não importa, ele vai responder. A justiça vai achar ele. Senti um misto de alívio e tristeza. Alívio porque acabou. Tristeza porque tinha chegado a esse ponto. Luciana chorou a noite inteira. Eu casei com um criminoso, pai. Como eu fui tão cega? Abracei ela, apertei forte. Você não é culpada, filha. Ele te enganou. Enganou todo mundo. Mas agora, finalmente, a tempestade estava passando e o sol começava a aparecer. 1 mês depois, chegou o dia da audiência pública na prefeitura de Araguari. Era o último passo antes da liberação oficial da indenização. Todos os proprietários afetados pela desapropriação tinham que comparecer, apresentar documentação e assinar os termos. Eu estava nervoso, muito nervoso. Genésio me acompanhou junto com a Luciana. Dona Marlene também quis ir para dar força. A sala estava cheia. Uns 20 proprietários, advogados, funcionários da prefeitura, pessoal do DNIT. Sentamos numa das fileiras. Eu segurava a pasta com meus documentos, suando frio. Calma, Renato. Genésio sussurrou. Tá tudo certo. Você tem tudo o que precisa. A audiência começou. 1 a 1, os proprietários eram chamados, apresentavam os documentos, assinavam os papéis, tudo correndo bem.
Até que chegou minha vez. Senhor Renato Augusto. Levantei as pernas tremendo e fui até a mesa. O funcionário conferiu meus documentos, fez umas anotações e, quando ia carimbar, a porta da sala se abriu com estrondo. E lá estava ele, Marcelo, sujo, barbudo, com olheiras profundas, mas com um papel na mão. Esperem, esse homem não pode assinar nada. Ele me deve dinheiro. Eu tenho um acordo com ele. A sala inteira virou para olhar. O funcionário franziu a testa. Senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Essa audiência é restrita a proprietários e representantes legais. Eu sou representante legal. Eu tenho uma procuração. Genésio se levantou indignado. Isso é mentira. Essa procuração já foi provada falsa. Marcelo jogou o papel na mesa. Olha aí, tá aqui. O funcionário pegou o papel, examinou e olhou para Genésio. Doutor, o senhor pode confirmar? Genésio pegou o papel, analisou e deu uma risada irônica. Isso aqui é a mesma falsificação que já foi rejeitada em juízo. Inclusive, esse homem responde criminalmente por isso. Marcelo ficou vermelho. Falsificação? Eu não falsifiquei nada. O velho que me enganou. Foi quando Luciana se levantou, tremendo, mas firme. Para de mentir, Marcelo. Todos olharam para ela. Eu sou filha do seu Renato, e eu fui casada com esse homem. E eu posso confirmar. Ele está mentindo. Ele nunca teve procuração. Ele nunca teve acordo. Ele só quer roubar o que não é dele. Marcelo olhou para ela chocado. Luciana, você está do lado dele? Eu estou do lado da verdade. E a verdade é que você é um mentiroso, um manipulador e um criminoso. A sala inteira ficou em silêncio. O funcionário se levantou. Senhor, o senhor vai ter que se retirar e eu vou chamar a segurança. 2 guardas entraram e agarraram o Marcelo pelos braços. Isso não vai ficar assim, ele gritou, se debatendo. Vocês vão ver. Eu vou provar que eu tenho razão. Mas ninguém acreditava mais nele. Os guardas o tiraram da sala e a audiência continuou. O funcionário carimbou meus documentos, me deu um protocolo e apertou minha mão. Parabéns, senhor Renato. Em 30 dias a indenização estará disponível. Senti as lágrimas virem. Não de tristeza, de alívio, de vitória. Genésio me abraçou. Você conseguiu, Renato. Você venceu. Luciana também me abraçou chorando. Eu te amo, pai. Desculpa por tudo. Eu também te amo, filha. E eu te perdoo. Saímos daquela prefeitura de cabeça erguida. O sol brilhava forte lá fora. O céu estava limpo. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. A guerra tinha acabado. E eu tinha vencido. Não com ódio, não com vingança, mas com verdade, com justiça e com fé. 30 dias depois, a indenização caiu na minha conta. 2.400.000 reais. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Sentei com Genésio e a Luciana e a gente conversou sobre o que fazer. Pai, esse dinheiro é seu. Você decide, Luciana disse. Não, filha, esse dinheiro é nosso, porque nada do que eu faço é só para mim. Dividimos assim, 800.000 para Luciana, para ela alugar uma casa, se estabilizar, começar uma vida nova. 300.000 para Genésio e Dona Marlene, como agradecimento por tudo que fizeram. 300.000 para a igreja, para reformar e ampliar o espaço de acolhimento para moradores de rua. 200.000 para a comunidade. Cestas básicas, material escolar, reforma da pracinha. E o resto, 800.000, eu guardei, para viver com tranquilidade, sem depender de ninguém. Luciana chorou quando recebeu o dinheiro. Pai, eu não mereço isso. Não depois do que eu fiz. Você merece sim, porque você abriu os olhos, porque você escolheu o caminho certo. Ela me abraçou forte. Eu vou usar isso para recomeçar, para ser uma pessoa melhor e para cuidar do Senhor quando o Senhor precisar. Eu sei, filha. Eu confio em você. Genésio não queria aceitar o dinheiro. Renato, eu fiz o que qualquer amigo faria. Então aceita como amigo, porque sem você eu não estaria aqui. Ele aceitou, emocionado. No domingo seguinte, Padre Antônio anunciou na missa que a igreja tinha recebido uma doação generosa de um membro da comunidade. O povo aplaudiu de pé. Dona Irene gritou, "É o seu Renato! Esse homem é uma bênção!" Senti meu rosto esquentar. Não era costume receber elogios assim. Mas aceitei, com gratidão. Depois da missa, fui até o túmulo da Dalva.
Fazia tempo que eu não ia. Ajoelhei na frente da lápide de mármore simples, limpei as folhas secas, coloquei flores frescas. Dalva, eu consegui. Eu enfrentei tudo. E eu venci. Não do jeito que eu imaginava, mas do jeito certo. Do seu jeito. Fiquei ali um tempo, em silêncio, sentindo a brisa suave, ouvindo os pássaros. E tive certeza de que ela estava orgulhosa. 3 meses depois, Luciana abriu um pequeno ateliê de costura. Era o sonho dela desde menina, mas nunca tinha tido condições. Agora, com o dinheiro, ela conseguiu. Eu ia lá toda semana, levava café, ficava conversando com ela. Pai, eu tô feliz. De verdade. Pela primeira vez em anos, eu tô feliz. Eu também, filha. Eu também. O Marcelo nunca mais apareceu. Ouvi dizer que ele fugiu para o interior de Goiás, está trabalhando de caseiro numa fazenda. A justiça ainda está atrás dele, mas uma hora ele vai ter que responder. E eu? Eu aluguei uma casa pequena, simples, perto da igreja. Tenho minha horta, meus amigos, minha rotina. Acordo cedo, tomo café com pão de queijo, vou para a missa, ajudo na comunidade e toda noite, antes de dormir, eu agradeço. Agradeço por ter passado pela tempestade, por ter sido humilhado, empurrado, chamado de fardo, porque foi isso que me fez descobrir minha força. Foi isso que me fez entender que dignidade não vem do que os outros pensam de mim. Vem do que eu sei que eu sou. E eu sou um homem de valor, um homem de fé, um homem de caráter. E ninguém nunca vai tirar isso de mim. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários de onde você está assistindo e compartilhe com quem precisa ouvir, porque todo mundo merece recomeçar com dignidade.